Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente tá em outro ângulo. O cenário é o mesmo, mas o ângulo é diferente. Por quê? Porque se teve uma coisa que movimentou o mundo, no geral, nas últimas semanas, foram as inteligências artificiais. Mas, em específico, o ChatGPT. E eu acho impossível você não saber o que é o ChatGPT. Mas caso você não saiba, ele é uma inteligência artificial que você faz perguntas e ele te responde. Há quem diga, quem tá dizendo sou eu, e quem tá dizendo também eu acho que é o Jonathan, talvez, não sei, que ele é melhor que o Google, que ele te dá respostas melhores do que o Google. Então, hoje eu vou fazer algumas perguntas para ele, incluindo assim o nosso universo literário, né? Algumas dicas que ele pode me dar de livros, reescrever final de histórias, e vamos ver até que ponto que ele consegue ir nessa brincadeira. Mas antes, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários o que é que vocês querem que eu pergunte pra ele, o que é que vocês gostariam que eu perguntasse pra ele, porque aí, quem sabe, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu quero muito ver todo mundo por lá. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Para quem nunca mexeu no ChatGPT, essa daqui é a telinha inicial dele. E basicamente a gente pode fazer qualquer pergunta que ele consegue responder. Ele, se eu não me engano, o Jonathan é mais da área do TI do que eu, com certeza mais da área do TI do que eu. E ele sabe um pouquinho mais, então qualquer coisa se eu falar asneira, ele me responde, ele me corrige. Mas ele tem um banco de dados, o ChatGPT ele tem um banco de dados de até 2021. Então, coisas mais recentes do que 2021, talvez ele não consiga me responder, porque ele não tem esse banco de dados, tá certo? Sim. Sim. Então, provavelmente, alguns livros, assim, mais recentes, que são lançamentos mais atuais, ele não tem no banco de dados dele, ele não vai conseguir me responder. Então, a gente também vai ter que ter aí uma noção na hora de fazer as perguntas pra ele. Vamos começar com uma perguntinha leve? Vamos começar com uma perguntinha leve? Vamos. Eu vou pedir pra ele me indicar livros que são considerados desconhecidos, ou seja, que pouca gente leu, mas que são muito bons. Vamos lá. Lembrando que se você quiser que ele tenha um resultado muito bom, você precisa detalhar melhor a sua pergunta. Sim. Então vamos ver se eu detalho bem a minha pergunta. Can I ask you a question? Ó, claro, uma sugestão de livro de fantasia com avaliação alta na Amazon e que pode não ter sido tão conhecido é The Golem and the Genie, de Helene Wecker. Eu realmente nunca ouvi falar desse livro. Se alguém aí já leu, vamos ver. Esse romance apresenta uma história mágica ambientada em Nova York, em 1899, onde uma criatura de barro chamada Golem e um gênio de fogo chamado Genie são forçados a viver juntos em um mundo humano. O livro tem uma pontuação alta na Amazon, com mais de 4,5 estrelas e mais de 5.000 avaliações. Ó, segundo o Google, o livro é esse daqui. É bonitinha a capa, ó, tem essas estrelinhas aqui. Se for julgar pela capa, parece legal. Vamos ver, mas eu não sei se esse livro tem em português, hein? Ó, The Golem and the Genie foi traduzido para o português com o título O Golem e o Gênio. E esse está disponível para compra no Brasil em livrarias físicas e online. A edição em português foi publicada pela editora Darkside. Espero que isso ajude. Nossa, capa bonita. Olha, eu achei mais bonita do que a gringa, inclusive, viu, gente? Eu já falei que eu gosto muito das edições da Darkside, mas é um livro caro, hein? Tá quase R$90. Tá R$84,90. Livrinho caro. Mas enfim, eu já falei aqui, eu gosto muito dos livros da Darkside. Ultimamente a Darkside tem me decepcionado um pouco. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, eu vou deixar nos cards. Mas ainda assim a Darkside tem uma qualidade de entrega para os leitores muito alta. E eu acho muito a pena, acho que vale muito a pena. O preço é salgado, como podemos ver, mas o livro ele é de 2015. Então provavelmente tem uma qualidade ainda antiga da Darkside, que eu particularmente achava bem melhor. Why do you hate me? E falando em preços salgados de livro, se tem uma coisa
que a gente sabe é que os livros ultimamente vêm aumentando muito os valores, né? Como eu falei, eu não sei se o ChatGPT ele vai conseguir me responder isso, porque o banco de dados dele é até 2021, ele não é um banco de dados atual. E eu também não sei se ele vai conseguir fazer essa mensuração de preços. Mas vamos ver quais são os livros mais baratos da Amazon, disponíveis na Amazon. Eu desconfio que ele não vai conseguir me responder, mas vamos ver se ele vai conseguir me responder. Olha, ele tá conseguindo me responder. Ele tá conseguindo me responder. Eu pensei que ele não ia conseguir me responder por ser uma pergunta muito atual, mas ele tá conseguindo me responder. I'm shocked. I'm surprised. Perguntei pra ele quais são os livros de romance e fantasia mais baratos disponíveis na Amazon. E que foram publicados em português do Brasil, né? Pra gente não ter aí que embarcar numa questão de livro importado, que é mais caro mesmo. E ele conseguiu me responder, ele me deu 4 dicas de livros. E olha, gente, são livros que eu bati o olho aqui, só tem um que eu não conheço, viu? O resto eu conheço todos. Primeiro ele deu aí uma atenção pra mim, né? Ele disse que esses valores eles podem mudar ao longo do tempo, o que a gente sabe, e que também tem os cupons aí, as promoções e os descontos que a Amazon sempre tá colocando em cima dos produtos dela. Ele me indicou O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, do Game of Thrones, é um livro de Game of Thrones, e ele está custando R$20. Ele deu De Sombra e Ossos, da Lady Bordugo, não consigo falar o sobrenome dela, que tá R$30. O Diário do Mr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, que tá R$20. E A Casa dos Espíritos, que está R$25. Esse último eu não conheço. Ele disse aqui que é um romance histórico com elementos de fantasia. Essa capa aqui já me deu um medo. Não é muito pra mim isso aqui, não. Já não gostei, já me deu um negócio aqui. Não sei se leria, não sei se isso aqui é pra mim. Are you afraid of it? Eu tô com uma curiosidade de saber qual que é o livro mais favoritado nos nossos aplicativos de leitura. Eu acho que a gente pode começar com o Goodreads, que é aí uma plataforma mais internacional, que vai ter uma gama maior de livros, mas eu acho que depois a gente pode perguntar também qual que é o livro mais favoritado no Scoob. Eu vou chutar que é algum livro muito assim, clássico contemporâneo, uma coisa meio tipo Pequeno Príncipe, Harry Potter, mas vai que eu me surpreenda, não é mesmo? Ele tá me respondendo, eu também pensei que ele não ia conseguir me responder, de novo, por ser uma coisa mais recente, mas ele tá me mostrando bem. Acertei, ele falou que é Harry Potter. Harry Potter tá em segundo lugar, o Jonathan acertou o terceiro, o Hobbit. Então, eu pedi pra ele me listar os 5 livros mais favoritados do Goodreads, e ele me mandou os 5 livros mais favoritados do Goodreads, e realmente não estou surpresa. O único que eu tô surpresa é com esse primeiro lugar, que eu não conheço esse livro, que chama Um Conto de Duas Cidades. Depois eu vou pesquisar sobre ele, mas aqui tá falando que é um romance histórico publicado em 1859 e é um livro clássico de literatura inglesa, que se passa durante a Revolução Francesa e conta a história de um advogado inglês que se envolve com a causa revolucionária na França. O livro tem quase 2 milhões de favoritados no Goodreads e ele tem uma média de 4,08 estrelas de avaliação. Então deve ser realmente muito bom. Quase 2 milhões de favoritados. Ué, mas aí ele me deu fora da ordem. Peraí. Agora sim, eu acertei. É Harry Potter realmente em primeiro lugar. Hope you're right about this. Ó, o primeiro lugar tá Harry Potter e a Pedra Filosofal, com 2,6 milhões de favoritados no Goodreads. Segundo lugar tá o Hobbit, com 2,5 milhões de favoritados. Terceiro lugar tá 1984, com 2,4 milhões de favoritados. Esse livro realmente é muito bom. Orgulho e Preconceito, com 2,2 milhões de favoritados. E Um Conto de Duas Cidades, com 1,9 milhão de favoritados. Esse último é o único que eu não conheço, todos os outros eu conheço e realmente não estou surpresa com essa lista. Você está surpreso? Nem eu. É isso, gente. Ele só confirmou o que a gente já sabia. Why doesn't that surprise me? Agora, a gente vai partir para uma parte que eu quero muito ver se eu consigo explorar com o ChatGPT, que é para ver se ele consegue reescrever finais de histórias. Histórias que a gente não gosta. Normalmente, quando um autor escreve uma história que a gente não gosta, um final que a gente não gosta,
a gente acaba recorrendo a fanfics, pra ver, porque muitas vezes os fãs, né, eles acabam escrevendo finais de histórias melhores. E eu quero ver se o ChatGPT ele consegue me escrever um final melhor do que a Veronica Roth escreveu para o final de Convergente. Vamos ver se o final que o ChatGPT me dá é melhor do que o final que a autora escreveu, entendeu? Okay. You have my attention, young lady. Então, ó, eu expliquei pra ele que Convergente é da escritora Veronica Roth e que ele não teve um final satisfatório pros fãs e como que ele reescreveria esse final de forma mais agradável. Vamos ver se ele me responde. Entendi, ó. Ele fala que como uma inteligência artificial, ele não tem opiniões próprias, mas que ele pode sugerir uma possível abordagem para reescrever o final de Convergente de uma forma mais agradável para os fãs da série de Divergente. Então ele me deu aqui algumas sugestões, mas ele não vai reescrever esse final, ele não vai me reescrever o capítulo inteiro. Então aqui ele falou que uma das principais críticas ao final do livro original é que ele é considerado muito abrupto. E uma possível maneira de tornar ele melhor seria expandir e explicar melhor o que aconteceu com os personagens, fechando melhor as tramas que foram estabelecidas durante o terceiro livro. Ele fala, inclusive, que a revelação do grande segredo por trás da cidade, aquela questão de experimento que eles estavam fazendo e tudo mais, podia ter sido explorada com mais detalhes. E seria interessante também explorar as questões éticas de manipulação de genética. Ele também fala sobre a questão do relacionamento da Tris e do 4, que poderia ter sido melhor desenvolvido, mostrando como que eles superaram os conflitos e se tornaram um casal melhor. E o sacrifício da Tris, que pra mim é a parte que mais pega, que eu realmente não gostei, poderia ter sido tratado com uma melhor profundidade, mostrando que os seus amigos e familiares lidaram com a sua perda e como a morte mudou o mundo em que eles vivem. É isso, ele me dá então sugestões do que poderia ter sido feito. Eu gostaria que ele realmente tivesse reescrevido, que ele tivesse mostrado como os fãs gostariam que tivesse feito. Mas ele não pode fazer isso, eu acho que por uma questão de direitos autorais. Talvez? Não? Não. Se você insistir, você consegue fazer outros tipos de prompts, que é o que você tá escrevendo aí. Então eu teria que enganar ele. Sim, de certa forma sim. Tá vendo? Quando tiver uma revolução das máquinas e ele se virar contra a gente, é contra o tipo de pessoas igual o Jonathan, que o ChatGPT vai ser contra. E eu acho que você devia tomar cuidado, porque em A Era de Ultron, lá dos Vingadores, a gente sabe que isso não vai dar bom. A diferença é que a gente não tem um Homem de Ferro pra salvar a gente. E aí, como é que faz? I understood that reference. E agora, antes de eu finalizar esse vídeo, eu vou fazer a última pergunta para o ChatGPT. Uma pergunta que vamos ver se ele vai conseguir me responder, mas levando em consideração essa última pergunta que ele respondeu bem mais ou menos, eu acho que esse ele não vai responder bem. Eu quero pedir, porque nunca é demais, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca perguntas aqui embaixo que você quer que eu faça para uma possível segunda parte desse vídeo. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal, eu vou amar ter todo mundo por lá. E ó, não esqueça de me contar se vocês gostaram desse tipo de formato de vídeo, onde eu faço de uma forma mais espontânea, conversando com vocês, mexendo em tecnologias que eu realmente não entendo. A última pergunta que eu quero deixar para o ChatGPT, e vamos ver se ele me responde, é qual seria o final perfeito para Game of Thrones. Uma vez que a gente tem a série, que não foi tão bem agradável para os fãs ali, um final não muito agradável, e que o George R. Martin ainda não escreveu o último livro. Então vamos ver o que o ChatGPT me diz que os fãs esperam como um final perfeito para a série. Ó, para Game of Thrones ele já me deu algumas respostas mais diretas. Eu acho que realmente foi o que o Jonathan falou, é a forma que a gente faz a pergunta. Nessa pergunta, eu perguntei pra ele como que seria o final perfeito de acordo com os fãs, e não como reescrever um final perfeito. Então eu acho que ele já levou isso mais em consideração. O início da resposta dele foi padrão, foi igual ao do Convergente, falando que ele é uma inteligência artificial e que ele não tem opiniões pessoais. E aí ele dá um leve resumo do que se trata Game of Thrones, né? O que seria bom para uma série que tem a sua profundidade, a sua complexidade.
e o que os fãs esperam levando isso em consideração. Eu não sou fã de Game of Thrones, então eu não sei dizer se esses realmente seriam finais legais para os fãs da série, mas vamos ver o que ele fala aqui. Ele fala que seria legal que o Jon Snow se tornasse o rei e unisse os 7 reinos, que o Tyrion, sendo o verdadeiro herdeiro do trono e governando com justiça e sabedoria, a Daenerys encontrando uma maneira de equilibrar seu desejo de conquista com a sua compaixão pelo povo, a Sansa se tornando a governante do norte, usando a experiência e sabedoria para proteger o seu povo, a Arya finalmente encontrando sua paz e reconhecendo que seu lugar é o Winterfell, o Jaime Lannister, ó, pra você ver, muito fã de Game of Thrones, se redimindo ao lutar e morrer pela causa de justiça e do bem maior, e o Bran finalmente revelando sua importância e seu papel na história. Esse seria, então, o que os fãs esperam pro final da série de Game of Thrones. Será que o George R. Martin vai usar o ChatGPT para reescrever o último livro? Não sei. Nunca saberemos. Mas poderia. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta, não esquece, se você gostou de ver esse tipo de vídeo por aqui, se vocês acharam engraçado, se vocês acharam interessante, se vocês querem ver mais esse formato aqui no canal. Mas então é isso, até a próxima e tchau!